pontos críticos da cidade. A gente vai conferir agora na reportagem. Aqui no bairro Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, com o nível do Guaíba caindo cada vez mais, muitos moradores seguem optando em não evacuar das suas residências. Ontem nós estávamos bem mais distante, com a água já na altura do peito, agora a água na altura da cintura, bem mais próximos da orla de Ipanema, o conhecido como calçadão de Ipanema por aqui. Pessoal, estamos aqui já na altura da Avenida Guaíba, tá? Em frente ao calçadão de Ipanema, e a única forma de chegar aqui, com a altura da água inclusive, é de caiaque, tá? Porém a correnteza é muito forte. Não tem como avançar mais do que isso aqui com caiaques, enfim, somente com barcos a motor, jet ski. A gente já está na Avenida Guaíba com a Rua Gávea, onde a gente esteve ontem também. E por mais que o Rio Guaíba tenha o seu nível já mais baixo nas últimas horas, ainda assim, a correnteza é muito forte por aqui, tá? Vocês estão vendo aqui ao fundo, na direção do calçadão de Ipanema. Aliás, o que restou do calçadão de Ipanema já não dá mais para diferenciar o que é a orla de Ipanema, o que é o Rio Guaíba. Eu estou aqui na zona sul de Porto Alegre, no bairro Cristal, ao lado do Pontal e também do Barra Shopping, no encontro das avenidas Padre Cacique e também Avenida Chuí. Eu estou aqui num prédio que está totalmente tomado pela água. Esse é um dos principais pontos afetados aqui do bairro Cristal. Esse prédio ele tem água praticamente acima da cintura. Eu estive conversando com a Mariana, que é síndica desse prédio, que me revelou que os moradores conseguiram sair a tempo, 1 ou 2 carros ainda ficaram ali na garagem, estão totalmente já encobertos pela água. E tentativa de furtos e assaltos aconteceram aqui nesse prédio no fim de semana, e essa região segue com uma insegurança também em relação a, infelizmente, pessoas que se aproveitam desse momento, que as pessoas estão fora de casa, que evacuaram aqui o local para tentar ainda tirar algum bem dessas pessoas. Nesse momento estou aqui no bairro Sarandi, na zona norte da capital gaúcha, um dos bairros que mais foi afetado aqui na cidade. A gente consegue enxergar muita água na volta, as casas então completamente alagadas, também comércios fechados. Conversando com algumas pessoas aqui desses comércios que estavam tentando recuperar suas coisas, eles comentaram que desde sábado eles estão com comércios fechados, em função de que a luz por aqui acabou no sábado, então eles precisaram retirar algumas coisas no sábado e essas águas começaram a chegar por aqui no sábado de noite, então as pessoas precisaram retirar as coisas que conseguiam e ir para outros locais. Conversando também com um dos donos dos comércios aqui em volta, ele me comentou que mora a 2 quadras daqui e que também perdeu a sua casa, então além do seu comércio, perdeu a sua casa por aqui e que não sabe ainda, não consiga estimar quanto que foi perdido, qual é o tamanho desse prejuízo em função dessas águas aqui na região. Aqui na Múcio Teixeira a chuva começa a apertar no bairro Menino Deus, na zona sul de Porto Alegre, esquina com a Ipiranga. O tempo fechou, a chuva está caindo aos poucos aqui neste bairro, no Menino Deus, então preocupação para todos os resgates que acontecem neste momento. Alguns relatos de assaltos nesta rua aqui na Múcio Teixeira, por isso a Brigada Militar foi junto do Exército num tanque de guerra anfíbio para realizar as ocorrências e resgates que ficam mais prejudicados com a chuva. Aqui na José de Alencar, próximo ao Hospital Mãe de Deus, a água não para de subir. Nas últimas 48 horas, a cada 24 horas, a água subiu cerca de 1 quadra por dia, ou seja, ocupando cada vez mais espaço. O Hospital Mãe de Deus ainda tem equipamentos que precisam ser resgatados, mas não há mais essa possibilidade por causa da água que vai tomando conta. Por isso, a areia está sendo colocada dentro do hospital, estes sacos que estão aqui, justamente para que a proteção em relação a esses equipamentos seja feita. São muitos voluntários, bombeiros e também o Exército fazendo este trabalho, além dos resgates de pessoas que ainda não tinham saído de casa. Estavam tentando permanecer nas suas residências, mas que entenderam que não há mais possibilidade de ficar por lá, justamente porque a água não para de subir e não há uma previsão de quando ela vai deixar aqui a José de Alencar.
Muitos resgates sendo feitos aqui no bairro Menino Deus, na zona sul de Porto Alegre, mais precisamente na Getúlio Vargas, esquina com a Ipiranga, um ponto muito crucial, até no trânsito de toda a capital gaúcha. Vários resgates sendo feitos a todo momento, tem barcos, jet skis, tem inclusive um tanque de guerra do Exército que está dentro da água e faz também este trabalho de resgate. Mas por aqui tem todo um apoio, um suporte para as pessoas que chegam e são resgatadas neste local. Ali atrás, por exemplo, tem um local de assistência social que faz esse trabalho de acolhimento das pessoas que chegam da rua. Aqui na frente também tem um local que faz o cadastro dos barcos e dos endereços que precisam ser resgatados. Do outro lado tem ajuda para os pets. Aqui tem ajuda para os pets, os cachorros que chegam neste momento e que chegam a todo momento, assim como os gatinhos, tem todo esse suporte para eles também. Eles vão chegando e aí o pessoal vai ajudando da maneira que dá. Aqui no bairro Cidade Baixa, muitas ruas estão inundadas pelas águas do Guaíba e a chuva voltou. Em alguns momentos chove mais forte aqui na capital e também na região metropolitana. O Cláudio Pato mostra pra gente o cenário desse cruzamento da Avenida Venâncio Aires com a José do Patrocínio, completamente embaixo da água, e ainda há pessoas no alto dos prédios. No entanto, os socorristas estão parando os barcos e a gente pode ver aqui do outro lado, o Cláudio Pato mostra pra gente que nesse ponto os socorristas estão parando os barcos porque as pessoas que estão nos prédios estão optando por não sair e também por precaução em função do temporal. Inclusive a Prefeitura de Porto Alegre emitiu um alerta que durante a chuva e esse período de instabilidade as embarcações não entrassem na água. Aqui na orla do gasômetro, os resgates foram suspensos por conta da forte chuva que está chegando aqui na capital. Fortes rajadas de vento, com descargas elétricas também. A gente pode ver aqui ao meu lado, o Lago Guaíba, o Rio Jacuí, com a correnteza muito intensa, muito forte. As pessoas tiveram que estacionar as embarcações, as motos aquáticas, porque infelizmente os resgates não poderão acontecer, porque não tem força para chegar até a região das ilhas, até Eldorado Sul, que é onde as pessoas precisam fazer a evacuação. A cidade está completamente submersa à água. Começou a chover forte agora nesse meio da tarde aqui em Porto Alegre, na Zona Leste. Aqui é o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, que é o QG dos pousos e decolagens dos helicópteros, que auxiliam nos sobrevoos às comunidades onde existem os pedidos de resgate, não só em Porto Alegre, Zona Norte, mas também na região metropolitana e também na região das ilhas. Vento e chuva muito fortes, inclusive aqui no meio da tarde, e a Prefeitura inclusive lançou um aviso aos voluntários que se utilizam de embarcações para que eles parassem temporariamente por conta desse risco da chuva forte e inclusive dos raios. E essa é a situação agora nessa tarde. O próprio Instituto Nacional de Meteorologia confirmou que o que é mais forte é o vento do que a chuva, que cai cerca de 15 milímetros pelo menos aqui na capital gaúcha nessa quarta-feira. A inundação dos bairros devido ao desligamento das casas de